Ela estava desmaiando no piso de mármore branco do hotel mais caro de Ipanema quando murmurou, com a voz que mal saía da garganta ressecada, que só havia pedido um copo de água. Ninguém naquela recepção de lustre e argelado imaginou que aquela frase de 12 palavras mudaria a vida de muita gente naquele dia, inclusive a da mulher que havia expulsado a menina pela segunda vez. Você vai precisar ficar até o final para entender o que realmente aconteceu depois. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Agora, vamos descobrir o que aconteceu. O calor de fevereiro no Rio de Janeiro não é o tipo de calor que se aguenta com paciência. É o calor que pesa no peito, que resseca a garganta em minutos, que faz o asfalto soltar vapor visível nas tardes de sol pleno e que obriga o corpo a buscar sombra e água com a urgência de uma necessidade que não aceita negativa. Na rua Vieira Souto, em frente ao mar de Ipanema, o vento que vinha do oceano chegava morno demais para refrescar e quente demais para consolar. As barracas de coco verde vendiam bebida a um preço que Iris jamais poderia pagar. Os turistas passavam com óculos escuros e roupas de linho, e ela ficava parada no canteiro entre a calçada e a ciclovia, com a sacola de balas estampada com desenhos desbotados de palhaço que havia sido bonita em algum tempo anterior ao tempo dela. Iris tinha 12 anos, cabelo crespo preso com um cordão de borracha que ela havia encontrado na sarjeta naquela manhã. Sandália de dedo com a tira lateral remendada com uma fita adesiva que secara ao sol e estava soltando de novo. A blusa era de um time de futebol cujo nome ela não sabia dizer, doada por uma mulher do albergue que havia dito que era do tamanho dela, mas que era 2 números maior. A calça de moletom estava fina, nos joelhos de tanto ajoelhar na grade da janela do apartamento coletivo em que a família dormia no chão desde que havia chegado ao Rio. Havia no rosto dela aquela expressão particular das crianças que aprenderam cedo a não esperar que o mundo chegue até elas, mas que ainda guardam em algum lugar dos olhos uma centelha que o mundo não conseguiu apagar de vez. Eles haviam saído de Rio Branco 22 dias antes, com 4 malas, R$ 340 guardados ao longo de 6 meses, e uma promessa que o primo do pai havia feito pelo telefone de que havia emprego fácil na capital. O primo não estava no endereço quando chegaram. O número de telefone que tinham já não existia. A promessa havia se dissolvido no calor da rodoviária como se nunca tivesse sido feita. E ali estavam eles. Antônio, o pai, ex-pedreiro que havia perdido o emprego numa obra que faliu. Cláudia, a mãe, que havia trabalhado como auxiliar de cozinha no Acre por 6 anos. E Iris, no meio de uma cidade que não havia esperado por eles e não tinha plano nenhum para recebê-los. O albergue do centro cobrava R$ 20 por pessoa por noite. Com o que tinham, duraria pouco mais de 2 semanas se não gastassem nada além disso. Antônio saía todos os dias de manhã cedo atrás de serviço de pedreiro, ajudante de obra, carregador de feira, qualquer coisa que tivesse na palavra trabalho. Cláudia deixava Iris no farol da Vieira Souto, vendendo balas enquanto ia de padaria em padaria perguntar se precisavam de alguém para ajudar na limpeza. Iris ficava sozinha com a sacola e com o sol que despencava sobre a cabeça das pessoas que passavam e que, quando paravam, compravam uma bala de R$ 2 com a expressão de quem estava fazendo uma obra de misericórdia e queria que o mundo inteiro soubesse. Em 22 dias, nenhum dos dois havia conseguido um único dia de trabalho regular. O dinheiro estava acabando como areia que escorre entre os dedos sem que se consiga fechar a mão a tempo. Naquela tarde de quarta-feira, quando o relógio do celular de Cláudia marcava 14h11, Iris havia vendido R$ 3 desde as 9 da manhã. Não havia bebido nada desde o café com pão que dividiram antes de sair do albergue.
O sol estava direto sobre a cabeça dela e havia algo que começava a girar levemente atrás dos olhos, como se o mundo tivesse perdido um parafuso pequeno, mas importante, e as coisas ao redor tivessem ficado levemente fora de prumo. Foi quando ela viu o hotel. Não era difícil de ver. Era impossível de não ver. Uma construção alta com fachada de vidro espelhado que refletia o mar e o céu e as palmeiras da orla, como se o próprio horizonte tivesse sido dobrado e emoldurado num cartão postal gigante. Uma marquise comprida de granito claro se estendia da entrada até o passeio, e sob ela, 2 porteiros de farda creme com luva branca abriam portas com a precisão de quem ensaiou o gesto até ele virar reflexo. O saguão que se via lá dentro era frio, obviamente frio, com piso de pedra clara e flores naturais em vasos altos e aquele ar de lugar que pertence ao mundo paralelo ao dela. Havia água por todo lado naquele hotel, nos galões atrás do balcão, nas garrafas sobre as mesas, nas máquinas de café, e Iris sabia que a única coisa separando ela daquela água eram aquelas portas de vidro e o fato de que ela tinha 12 anos, roupas surradas e R$ 3 na mão. Ela ficou na calçada por 1 minuto olhando para aquelas portas. A sacola de balas pendurava no braço esquerdo com um peso que parecia maior do que era, porque o corpo já estava pedindo socorro de maneiras que ela ainda não sabia interpretar como urgência. O sol batia nas costas com o peso de uma mão que empurra para baixo sem avisar que vai empurrar. Ela pensou nos R$ 3, pensou na garrafa de água que custava R$ 4 na banca mais próxima. Pensou que só precisava de um copo, apenas um, e que isso não deveria ser uma coisa impossível de conseguir em nenhum lugar do mundo. Então entrou. O frio do ar-condicionado bateu nela como uma onda que virou ao mesmo tempo alívio e tontura. O piso de mármore branco, com veios dourados, refletia a luz dos lustres. Havia sofás bege, com almofadas de veludo nas bordas da recepção, e dentro de um vaso de cristal havia flores brancas, cujo nome ela não sabia, mas cujo perfume encheu o nariz dela com uma suavidade que ela não havia sentido desde que saíram do Acre. Havia hóspedes passando, malas sendo conduzidas, telefones tocando atrás do balcão, o movimento discreto e organizado de um lugar onde tudo tem um lugar. Ela foi até o balcão de recepção com a voz mais firme que conseguiu juntar. "Moça, por favor, a senhora poderia me dar um copo de água?" A recepcionista atrás do balcão olhou para ela com uma expressão que demorou 1 segundo demais para se definir. Aquele segundo em que alguém está decidindo como responder antes de ter decidido o que responder. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, outra voz cortou o ar do saguão. "O que é que está acontecendo aqui?" Era Solange, a gerente do turno da tarde. 40 e poucos anos, cabelo escuro preso num coque rígido, como se cada fio tivesse sido instruído a não se mover, blazer cinza com o distintivo da empresa bordado no bolso esquerdo, salto alto que ela usava como se fosse a extensão natural de seus pés e não algo que se aprende a usar com treino. Havia nela uma postura de quem havia construído a própria autoridade tijolo por tijolo, ao longo de anos, e não estava disposta a deixar ninguém derrubar um bloco sequer, especialmente não no meio do saguão da recepção, especialmente não durante o turno dela. Os olhos de Solange percorreram Iris de cima a baixo num segundo e meio, a sacola de balas desbotada, a sandália remendada com fita, a blusa grande demais e desbotada, o cabelo preso com cordão, o suor que havia secado, deixando marcas brancas na testa e no pescoço, o cheiro de rua que o ar-condicionado não havia tido tempo de dissipar. "Você não pode estar aqui", a gerente disse, baixando a voz no tom de quem está sendo eficiente e não cruel. Embora o resultado prático fosse o mesmo. "Isso é um hotel. Preciso que você se retire agora." Iris não se moveu imediatamente.
Havia dentro dela um cansaço que ia além do físico. O cansaço de quem já ouviu muitas vezes que não pode estar onde está, que não pertence ao lugar onde está, que deveria ir embora de onde está. Ela havia escutado aquela mensagem em versões diferentes durante toda a vida e havia desenvolvido ao longo desses 12 anos uma espécie de resistência silenciosa a ela que não era teimosia. Era apenas a recusa de deixar que cada porta fechada virasse uma convicção sobre o próprio valor. "Eu só quero um copo de água", a menina disse com a voz que ainda tinha. "Só isso, e eu vou embora imediatamente. Aqui não é lugar para você pedir nada", Solange respondeu com a mesma voz baixa e controlada. "Você já foi orientada a sair. Vou precisar que você saia agora." Iris deu um passo em direção à saída. O saguão parecia maior do que quando ela havia entrado, como se as distâncias tivessem se reorganizado enquanto ela estava parada. Havia algo errado no jeito como as coisas funcionavam ao redor dela, não apenas no sentido metafórico, mas de verdade no sentido físico. O lustre no teto estava oscilando levemente como se houvesse vento, embora não houvesse vento ali dentro. As flores brancas no vaso de cristal pareciam mais longe do que deveriam estar. Os seus próprios pés pareciam estar pisando num chão que estava um pouco mais baixo do que o chão que ela havia pisado quando entrou. Ela ficou parada no meio do saguão por um segundo, com a sacola ainda no braço, e a mão esquerda levantando sem que ela mandasse, alcançando o balcão de recepção como quem procura um apoio que não tinha planejado precisar. Havia algo que estava acontecendo dentro do corpo dela que ela não tinha vocabulário para nomear, mas que era concreto e urgente e real. Solange fez um gesto para o segurança que ficava perto da entrada. A menina caiu antes que ele chegasse. Foi o corpo cedendo de maneira silenciosa e gradual, como uma estrutura que perde o ponto de equilíbrio que a mantinha de pé, os joelhos dobrando primeiro, depois os quadris, depois tudo o mais, até que ela estava no chão de mármore branco, com o rosto voltado para o lado e os olhos meio fechados, e a sacola de balas espalhando seu conteúdo pelo piso em silêncio, as baladinhas coloridas rolando pelo mármore reluzente, como se fossem parte da decoração de um evento que ninguém havia programado. Não foi um desmaio cinematográfico com braços abertos e suspiro dramático. E aí tudo parou. Os hóspedes que estavam na recepção pararam. O recepcionista parou. Solange parou com o gesto ainda no ar. O segurança que vinha andando parou. Por um segundo que pareceu mais longo do que um segundo tem direito de ser, ninguém fez nada, como se a cena fosse grande demais para ser processada de uma vez, ou como se cada pessoa estivesse esperando que outra pessoa tomasse a iniciativa primeiro. Então, as pessoas começaram a se aproximar. Uma mulher de meia-idade que estava esperando pelo elevador foi a primeira a se ajoelhar no chão. Um homem de terno veio logo depois. A recepcionista contornou o balcão e foi até lá. Alguém disse que ia chamar o serviço médico do hotel. Alguém disse que devia ser o calor. Alguém disse para não mover. A cena havia passado de ordinária a extraordinária em menos de 30 segundos. E o saguão, que havia sido de mármore ilustre e ordem, havia se tornado de repente um lugar onde uma criança precisava de ajuda no chão. Foi nesse momento que a porta do elevador se abriu e Marcelo desceu. Marcelo Braga tinha 43 anos e era o diretor-geral daquele hotel há 6. Havia chegado a esse cargo depois de 15 anos, trabalhando em diferentes funções dentro da hotelaria. Começando como mensageiro num hotel de Belo Horizonte quando tinha 18 anos, filho de um eletricista e de uma costureira que haviam juntado dinheiro para pagar o curso técnico de turismo dele. Havia aprendido a ler saguões, como outros aprendiam a ler páginas, captando em segundos o que estava fora de lugar, o que estava tenso, o que precisava de atenção antes que ficasse maior. Havia algo no jeito como ele atravessava qualquer espaço que era diferente do jeito como a maioria das pessoas com seu cargo atravessa espaços.
Ele olhava para as coisas. Não passava por elas. Olhava. O que aconteceu aqui? Ele perguntou, mas já estava abaixado ao lado da menina antes que alguém respondesse, com a naturalidade de quem não espera que a hierarquia resolva emergências. Ela abriu os olhos levemente quando sentiu a mão dele na testa, uma mão de adulto com temperatura diferente do mármore frio. Olhos escuros, cansados, confusos da maneira de quem não sabe bem onde está, mas sabe que não está bem e que o chão sob ela é duro e frio. Você consegue me ouvir? Marcelo perguntou com uma voz que não tinha urgência demais, nem calma demais, mas tinha a temperatura certa de quem está presente de verdade. Ela abriu a boca. O que saiu foi uma voz que mal era voz. O tipo de som que vem quando a garganta está seca e o corpo está à reserva. Eu só pedi um copo de água. Marcelo levantou os olhos para Solange. A gerente estava parada a 2 metros, com o rosto numa expressão que tentava parecer profissional, mas que havia perdido o controle do próprio roteiro, como uma atriz que esquece a fala no meio da cena. Ela foi expulsa 2 vezes, disse a recepcionista em voz baixa, sem conseguir esconder completamente o que havia no tom dela, além da informação factual. Marcelo não respondeu. Ficou de joelhos no chão de mármore do próprio hotel, ao lado de uma menina de 12 anos que havia desmaiado de desidratação na recepção, e disse para ninguém em especial que precisavam de água imediatamente, de um pano frio e de uma cadeira de rodas, nessa ordem, sem negociação. Nos 20 minutos seguintes, o saguão se reorganizou ao redor daquele centro inesperado. A água chegou em copo e depois em garrafa. O médico de plantão do hotel chegou com a bolsa e o termômetro. Iris foi recostada numa cadeira ao lado do balcão, com um pano úmido na testa e um copo na mão que ela segurou com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa que havia tocado em semanas, porque provavelmente era. Ela bebeu devagar, como quem não quer desperdiçar nada, como quem sabe o valor das coisas porque já ficou sem elas. Marcelo ficou ao lado dela enquanto o médico fazia a verificação. Desidratação moderada, disse o médico com a objetividade da profissão. Precisa de soro e de monitoramento. Melhor encaminhar para atendimento hospitalar. Marcelo se levantou e disse que ela seria levada agora. Não em tom de instrução corporativa que espera a aprovação. Em tom de quem tomou uma decisão e está comunicando para que todos se organizem em torno dela. Enquanto aguardavam o carro do hotel, Iris recuperou a consciência suficiente para responder perguntas. Marcelo perguntou com voz quieta se havia alguém que precisava ser avisado. Ela disse que a mãe estava tentando emprego perto da Glória. Disse o número de telefone de cabeça, com a voz ainda fraca, mas os olhos mais claros, porque havia algo naquele homem que não soava como ameaça e não soava como pena. E ela havia aprendido cedo a distinguir as 2 coisas. Disse que vendia balas no Farol desde que vieram do Acre. Disse que estavam havia 22 dias tentando, com a frase mais curta e mais pesada que ela havia dito em toda aquela conversa. Marcelo ouviu tudo sem interromper, sem mudar a expressão, sem olhar para o relógio. O hospital ficava a 12 minutos do hotel. Marcelo foi no carro com ela. A médica de plantão confirmou o diagnóstico com a seriedade de quem trata um quadro real e não uma suspeita. Desidratação moderada, agravada pela exposição prolongada ao sol sem ingestão de líquidos. Hipoglicemia leve. Soro de entrada, descanso, monitoramento por algumas horas antes de liberar. Cláudia chegou 40 minutos depois, de ônibus, com o rosto de quem percorreu os 40 minutos como se fossem 4 horas, e que cada segundo daqueles 40 minutos havia sido ocupado pelo tipo de pensamento que os pais têm quando não sabem o que encontrarão ao chegar.
Quando viu a filha com o soro no braço e a cara ainda amarelada, mas os olhos abertos, sentou ao lado dela na cama e ficou em silêncio por um tempo em que o silêncio era mais do que qualquer palavra teria conseguido ser naquele momento. Marcelo estava numa cadeira no corredor, quando Cláudia saiu para procurar alguém que explicasse o que havia acontecido. Ficou genuinamente surpresa ao ver aquele homem de terno ainda ali, esperando como quem não tem pressa de ir embora, porque estar ali é a coisa certa a fazer. Ele se levantou, se apresentou pelo nome e pelo cargo, sem que o cargo soasse como distância ou como distinção, e disse o que havia acontecido de maneira direta e sem enfeite, incluindo a parte sobre a gerente, que ele não tentou minimizar ou redirecionar. Cláudia o ouviu com as mãos cruzadas na frente do corpo, o rosto com a contenção de quem aprendeu que chorar na frente de estranhos não resolve nada e só custa energia que não está sobrando quando a situação é longa. Quando ele terminou, ela ficou um momento em silêncio antes de falar. O senhor não precisava ter ficado aqui, ela disse. Ele disse que sabia. Havia no jeito como ele disse isso algo que não era humildade performática nem constrangimento. Era apenas a constatação honesta de quem escolheu ficar por razões que pertenciam a ele e que ele não precisava explicar para que fossem válidas. Antônio chegou 2 horas depois, direto de uma obra onde havia passado o dia tentando convencer um encarregado de que sabia trabalhar, que tinha experiência, que só precisava de uma chance, sem conseguir. Os 3 ficaram no quarto de hospital com a menina até ela dormir com o soro ainda no braço, o rosto mais descansado do que havia estado em semanas, com aquela paz específica do corpo que finalmente recebe o que precisava. No corredor, com as luzes brancas do hospital e o cheiro de antisséptico e o som distante de macas sendo movidas em outros corredores, Marcelo perguntou a Antônio e Cláudia o que estava acontecendo na vida deles. Eles contaram tudo, a versão inteira e sem enfeite, desde a promessa do primo que havia sumido até os 22 dias de portas fechadas e dinheiro acabando, com a objetividade de quem já não tem energia para dramatizar o que é apenas a realidade colocada diante deles. Marcelo ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento, olhando para o corredor do hospital com aquela expressão de quem está processando algo que não é uma conta de dinheiro nem um cálculo de benefício, mas algo que vem de um lugar diferente dentro de quem toma decisões. Vocês querem voltar para o Acre? Ele perguntou por fim. Cláudia e Antônio se olharam naquele jeito dos casais que aprenderam a se comunicar sem palavras. O olhar rápido que contém uma pergunta e uma resposta e uma negociação ao mesmo tempo. Era a pergunta que nenhum dos dois havia conseguido dizer em voz alta um para o outro, porque responder que sim significava admitir que havia dado errado. E admitir isso custava algo que eles ainda estavam tentando poupar. Queremos, Antônio disse por fim, com a voz de quem coloca no chão um peso que havia estado carregando nas costas sem perceber que estava carregando, mas não temos como. No dia seguinte, sem ter avisado que viria, Marcelo chegou ao hospital com os 3 passagens de volta para Rio Branco, com saída em 2 dias. Entregou os bilhetes a Antônio com a naturalidade de quem entrega um documento, não um favor que espera agradecimento ou que guarda para si o peso de ter dado algo que o outro precisava. Antônio ficou olhando para os bilhetes por um tempo que ninguém apressou. Por que o senhor está fazendo isso? Ele perguntou por fim, com a voz direta de quem precisa entender antes de aceitar, porque há coisas que a vida ensina a examinar antes de receber. Marcelo pensou antes de responder. E era o tipo de pausa que indica que a resposta não estava pronta de antemão, porque era uma resposta verdadeira, que verdades levam um segundo a mais para sair do lugar onde vivem. Meu pai veio do Maranhão para Belo Horizonte com 16 anos sem conhecer ninguém, ele disse.
Passou 2 meses dormindo na casa de um homem que havia conhecido no ônibus, porque esse homem havia aberto a porta quando meu pai não tinha para onde ir. Meu pai me contava essa história toda vez que eu reclamava de alguma coisa pequena. Nunca me esqueci do que a abertura de uma porta pode significar para quem está do lado de fora. Iris esteve alta naquele mesmo dia. Ela estava de pé, o rosto com cor de novo, os olhos com aquele brilho que some quando o corpo está em falta de algo essencial e volta quando o corpo recebe o que merece. Quando soube das passagens, ficou quieta por um tempo que sua mãe respeitou, sem preencher com nada. Então olhou para Marcelo com uma seriedade que era grande demais para 12 anos, ou que era exatamente a seriedade que 12 anos daquela vida específica produzem em quem tem aquele tipo de olho para o mundo. "O senhor vai nos esquecer assim que a gente for embora?" Ela perguntou com a voz direta de quem ainda não aprendeu que há perguntas que os adultos preferem não responder. Marcelo não sorriu com o sorriso automático que a maioria das pessoas usaria para responder uma pergunta de criança. Ficou sério, como ela estava sendo séria, porque havia respeito naquilo e respeito merece respeito de volta. "Não vou", ele disse. "E tenho o telefone de vocês." Iris olhou para ele por mais um segundo, avaliando a resposta com aqueles olhos que já avaliaram muita coisa. Depois disse, "Está bom", com a mesma naturalidade de quem fecha um acordo justo entre iguais que se reconhecem como tal. No dia da partida, Marcelo foi à rodoviária. Não havia combinado isso com ninguém. Não havia avisado por mensagem. Simplesmente estava lá quando eles chegaram com as 4 malas e os rostos de quem está voltando para casa com menos do que saiu, mas com algo que não sabia o nome quando partiu. Havia na chegada dele algo que não era gesto de despedida protocolar. Era presença de verdade, do tipo que não precisa de explicação. Ele entregou a Cláudia uma sacola sem cerimônia, comida para a viagem, algum dinheiro para os primeiros dias de volta e uma agenda com o número do celular dele escrito à mão na primeira página, com o nome embaixo, para que não houvesse dúvida sobre quem havia deixado aquele número ali. Cláudia ficou com a sacola nas mãos e olhou para ele com uma expressão que ele entendeu sem precisar que ela pusesse em palavras. Porque há coisas que precisam apenas de olho para existir com a plenitude que merecem. O ônibus partiu às 8h40 da manhã, com o sol ainda baixo sobre o Rio de Janeiro. Naquela mesma tarde, de volta ao hotel, Marcelo convocou Solange para uma reunião em sua sala. Não havia raiva no que disse, mas havia uma clareza que não deixava espaço para interpretação nem para negociação. A política daquele hotel era explícita. Estava no manual que todos assinavam na contratação, estava no treinamento de integração, estava nas reuniões semestrais de equipe. Nenhuma pessoa que entrasse pela porta daquele estabelecimento deveria ser tratada com desrespeito. Nenhuma. A palavra era nenhuma, sem lista de exceções, sem gradação por aparência ou condição. Solange tentou explicar que havia uma questão de segurança, de imagem do hotel, de conforto dos hóspedes que pagavam pela tranquilidade do ambiente. Marcelo ouviu a explicação inteira sem interromper. Então, disse que o contrato dela estava encerrado, não com crueldade, nem com satisfação. Com a mesma clareza objetiva com que havia comprado as passagens para a família. Havia uma linha, e a linha havia sido cruzada de maneira que não podia ser ignorada, e havia consequências para isso que precisavam ser honradas. Solange saiu da sala com o rosto de quem não havia esperado aquele desfecho, embora, se fosse completamente honesta consigo mesma, soubesse exatamente onde havia errado e quando havia errado e o que havia custado aquele erro. A história de Iris não terminou no ônibus nem nas 4 malas voltando para o Acre. 3 semanas depois do retorno, Marcelo ligou para o número que havia deixado na agenda. Antônio atendeu.
Eles conversaram por 20 minutos, e nessa conversa, Marcelo disse que havia uma pessoa em Rio Branco, um antigo hóspede do hotel, que agora administrava uma construtora no interior do Acre, e que ele havia ligado para essa pessoa e mencionado o nome de Antônio, que era pedreiro experiente e trabalhador com anos de ofício. A pessoa queria conversar. Antônio ficou em silêncio por tempo suficiente para que Marcelo achasse que a ligação havia caído. "Ainda está lá?" Marcelo perguntou. "Ainda estou", disse Antônio. "Estava só processando. A conversa com o dono da construtora aconteceu na semana seguinte. Antônio foi contratado como servente com possibilidade de crescimento conforme o trabalho mostrasse o que mostrava. Era menos grandioso do que havia sonhado quando saíram para o Rio, mas era emprego real, com carteira assinada, e era em casa, na cidade onde ele conhecia as ruas e os cheiros e a temperatura do ar ao fim da tarde, onde Iris voltou para a escola na segunda semana depois de chegarem, e onde Cláudia encontrou serviço de costura com uma vizinha que tinha máquina e precisava de mãos e pagava com pontualidade. Iris mandou uma mensagem para o número da agenda um mês depois. Era curta, sem enfeite, com a direteza que era a marca dela. Dizia: "Voltei para a escola e estou bem. Obrigada pelo copo de água." Marcelo leu a mensagem no intervalo entre duas reuniões. Sentado numa cadeira do mesmo saguão de mármore branco, onde uma menina havia caído no chão, pedindo o que qualquer ser humano tem direito de pedir. Ficou olhando para a tela por um tempo que não cabia naquele corredor de hotel, com piso reluzente e lustre no teto. Depois colocou o celular no bolso e voltou para a reunião. Mas guardou a mensagem. Estava lá ainda meses depois, no meio das centenas de outras mensagens do trabalho e da vida e dos compromissos que enchem os dias de quem administra um lugar grande, uma linha curta de uma menina de 12 anos do Acre que havia caído no chão do saguão por falta de um copo de água e que havia se levantado com a força silenciosa de quem aprende cedo que o mundo é difícil, mas não é completamente surdo para quem bate na porta com a voz certa. Às vezes, as menores coisas são as que ficam por mais tempo. Um copo de água pedido com voz quase sem força. Uma decisão tomada em silêncio por alguém que poderia muito bem não ter tomado. Uma mensagem de uma criança dizendo que está bem e voltou para a escola. Um homem que ficou sentado num corredor de hospital, esperando quando não precisava mais esperar. E o saguão daquele hotel em Ipanema continuou funcionando como sempre, com o lustre e o piso de mármore, e o ar gelado, e as flores brancas no vaso de cristal, e os porteiros de farda creme na entrada. Novos hóspedes chegavam e partiam. Novos dias de calor carioca derretiam o asfalto lá fora. Novos turistas passavam pela Vieira Solto com óculos escuros e roupas leves. Mas havia algo diferente naquele saguão a partir daquele dia. Havia na parede ao lado do balcão de recepção, discreto, mas perfeitamente visível para qualquer pessoa que entrasse por aquela porta, um quadro simples, com uma frase em letras sem ornamento que Marcelo havia mandado colocar na semana seguinte ao ocorrido. A frase não era longa nem pretensiosa. Dizia apenas que toda pessoa que entrasse por aquela porta merecia ser tratada com dignidade, sem exceção. Ninguém precisou perguntar de onde tinha vindo aquela frase. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.